Acho que uma coisa super importante da qual nós nos demos conta nesse período foi que saúde mental também é saúde e que às vezes um desequilíbrio, um mal-estar, uma angústia, uma emoção mal resolvida estão na base dos nossos adoecimentos reconhecidos. Então, se eu tô triste, por exemplo, eu tenho uma tendência muito maior a me machucar, a sofrer um acidente, para dizer uma coisa simples, sem falar nas inúmeras consequências da depressão, da ansiedade, enfim, desses sofrimentos nossos cotidianos e que não são reconhecidos, que não têm espaço de reconhecimento social. Na pandemia, nós experimentamos na Escola de Psicanálise de São Paulo um crescimento absurdo da procura pela nossa clínica social. Eu acho que todos os estabelecimentos que oferecem algum tipo de atendimento psi observaram esse crescimento nesse período, porque as pessoas, eu acho que o primeiro movimento foi um movimento de compreender que precisava se relacionar com pessoas de fora de casa. A sensação de restrição, de aprisionamento, de medo, de incerteza em relação à saúde, à vida, ao trabalho, tudo que aconteceu e está acontecendo na vida de muitas pessoas ainda, nos deixou naquele ponto assim de eu preciso falar com alguém, deve ter alguém que consiga me fazer sair disso. E o movimento que eu acho interessante também é um movimento de que todas as vezes que nós não conseguimos dar conta de alguma coisa fisicamente, então assim, tem um mal do qual eu não consigo correr, eu não tenho uma ação muscular para realizar em relação àquilo, eu não posso correr, eu não posso bater, eu não consigo gritar, não tem saída. O artifício nosso, o mecanismo nosso humano é desenvolver um mecanismo psíquico de saída. Vai ter uma articulação mental que me dê a sensação de que eu estou fora dessa situação. Os exemplos que eu sempre dou em aula são os exemplos de impotência infantil. Então, quando eu sou pequenininha e eu não posso nem andar direito, quando eu começo a correr, as pessoas dizem que eu vou cair, e aí num período desses eu me encanto pelo super-homem, pela Mulher Maravilha, que são pessoas... O super-homem voa, a Mulher Maravilha salta a alturas vertiginosas. Então, a partir do meu lugar de quem não sabe ainda se mover corretamente, com destreza, eu me apaixono por uma figura que não tem nenhuma limitação nesse movimento e pelo contrário, que é excelente em relação às pessoas que eu conheço, porque as pessoas que eu conheço não voam e o super-homem voa. Então o raciocínio é assim, ó, a criança busca no super-herói a compensação das suas impotências que começam a ser reconhecidas. A gente sabe que isso não é verdadeiro só para as crianças, porque, enfim, o sucesso que os super-heróis fazem na atualidade estão aí para dizer desse nosso reconhecimento de impotência. Mas isso, para mim, é interessante como mecanismo de funcionamento. É assim que nós funcionamos. Nós somos esse bicho que, quando nós não conseguimos escapar de uma situação desagradável com a nossa atividade muscular, correndo, saindo de lá, afastando o próprio corpo daquilo que nos faz sofrer, nós desenvolvemos uma imagem mental que apazigue essa sensação de impotência ou essa dor. E aí eu acho que nesta articulação nós nos dirigimos para os atendimentos, para a busca de compreensão psi,
Parece que foi um mecanismo de defesa natural que a gente ativou nessa situação em que literalmente não tinha para onde correr. Já que não tem para onde correr, eu preciso me utilizar dos meus artifícios psíquicos para lidar com essa situação. E aí, a gente que tem um mínimo de esclarecimento sabe, tenho que procurar um profissional especializado nisso para ele me ensinar como é que faz isso que eu sei fazer de uma forma elementar, mas que agora, nesse momento, preciso fazer de uma forma mais sofisticada. Então, eu penso que a busca por terapias, por psicanálise, é um caminho, digamos assim, natural de quem reconhece que não tem saída, no sentido de não tem ação possível para a modificação do cotidiano. O que eu quero dizer é que isso não é uma excepcionalidade, é só um mecanismo que nós estamos utilizando mais porque estamos nos vendo limitados fisicamente. E eu espero que essa busca tenha levado, evidentemente, a boas experiências, que as pessoas tenham encontrado bons profissionais e que elas, aos poucos e daqui para frente, se acostumem em considerar o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta como parte do seu processo de saúde. A gente ainda tem muito pudor em procurar um profissional psi, porque a ideia é que nós tínhamos que lidar com isso naturalmente. Ninguém fica envergonhado quando vai procurar um cara que cuida do estômago. Ninguém fica envergonhado quando vai procurar um ortopedista, mas quando vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, as pessoas ficam envergonhadas. Eu tenho para mim que isso é resquício da Idade Média, aquela ideia de que as pessoas que tinham algum transtorno mental eram desgraçadas, ou seja, desprovidas da graça de Deus. Porque tudo que é da mente é da alma, e se a sua alma está manifestando alguma coisa inadequada, é porque ela não está devidamente vinculada a Deus, portanto você é uma persona não grata, alguém que é de alguma forma desprezível. Eu penso que a gente ainda carrega essa marca e isso faz com que um grande número de pessoas tenha vergonha de contar com um profissional dessa área para se entender, para se organizar, para lidar consigo mesmo, igual a gente faz quando tá tendo queda do cabelo ou quando tá tendo problema no estômago, problema no intestino, enfim, todas essas coisas. Mas eu também acredito que por necessidade as pessoas tenham descoberto durante a pandemia os atendimentos psi e que agora a maior parte deles vão ser mantidos por gosto, por gozo, porque os atendimentos, assim, uma sessão de psicanálise é aquele momento de reflexão sobre si mesma que você geralmente não tem condição de fazer no seu ambiente social. E eu acho que as pessoas descobriram isso, né? A gente tem muito pouca intimidade com as pessoas de dentro da nossa casa. E mesmo que a gente tivesse, enfim, aquilo que é falado em análise, aquela liberdade, aquela ideia de uma fala que não vai ter consequências, é muito absoluto ali, não dá para acontecer num ambiente familiar, porque na análise a gente considera que tudo está passando. As minhas palavras, elas não têm pesos absolutos, elas são a forma momentânea a partir da qual eu estou conseguindo descrever aquela realidade. Eu não tenho compromisso com aquelas palavras. Então eu posso falar dos meus amores, dos meus ódios, dos meus medos, sem ter medo de que aquilo se torne identitário. Quando eu falo que tenho medo em análise, eu sei que eu não vou passar a ser vista como uma pessoa medrosa, que aquele medo é aquele medo daquele dia,
daquele cotidiano, daquele momento e que não me define em nada. Eu acho que uma das tranquilidades que a gente tem no processo analítico é reconhecer que a nossa identidade não se dá pelos nossos desejos reprimidos. Provavelmente a nossa identidade se dá pelo que nós fazemos. O que nós sentimos pode permanecer no campo do pessoal, do particular, do intimamente prazeroso ou sofrível. Então, eu acho que uma das coisas boas que a gente vai levar desse processo de quarentena é ter descoberto que existem inúmeros profissionais que podem nos ajudar a compreender, só nos escutando, nos ajudar a compreender melhor aspectos da nossa história, do nosso estar no mundo e realmente que nós tenhamos compreendido que essa relação de cuidado consigo mesmo na presença de alguém é parte fundamental da nossa saúde. Não existe saúde sem saúde mental. Não se levar em consideração enquanto pessoa, enquanto história, é de alguma forma se mutilar, é de alguma forma se desconsiderar no processo de desenvolvimento. Então, a gente aprendeu, eu acho que a gente aprendeu durante a pandemia, que nós somos seres muito mais complexos do que os seres minimamente ou maximamente produtivos e espetaculares e sei lá o que, bem-sucedidos que nós pretendemos ser nas nossas redes sociais ou nos nossos ambientes de trabalho, e que tudo bem, e que na verdade isso é parte da nossa realidade, que não necessariamente vai ser mostrada, mas que pode ser integrada no nosso cotidiano como parte da nossa saúde mental. E não só mental.